Olá! Começa agora a nossa análise do informativo de jurisprudência número 30 do STJ. É uma edição extraordinária de 27 de janeiro de 2026 e, assim, tá recheada de decisão importante. Nossa missão aqui, como sempre, é pegar esse material denso, cheio de juridiquês e transformar numa conversa clara. Uma ferramenta para quem está na reta final dos estudos ou se preparando para concursos. E olha, antes da gente mergulhar nos julgados, tem uma novidade muito boa. A gente está evoluindo a forma de consumir o conhecimento jurídico. A partir de agora, além da nossa análise aqui em áudio, quem nos apoia vai ter acesso lá na plataforma a um resumo em texto, super didático, sabe? E também a uma bateria de perguntas sobre cada informativo para testar e fixar o conteúdo. É uma tríade, né? Áudio, texto e questões, para levar a preparação para outro nível. E para os apoiadores, claro, todo esse material fica disponível com antecedência. É só procurar o banner Episódios Exclusivos para Assinantes e fazer o cadastro. Certo, vamos começar a destrinchar isso. O primeiro julgado que eu separei é da Corte Especial e trata daquela famosa revisão obrigatória da prisão preventiva a cada 90 dias lá do artigo 316 do CPP. A pergunta é, essa regra também vale para as medidas cautelares alternativas, tipo tornozeleira eletrônica? E a resposta do STJ foi um sonoro não. A decisão se apegou muito à literalidade da lei, sabe? O texto fala especificamente prisão preventiva. Ah, então é aquilo. Preto no branco. Exato. O que fica claro é a distinção. A revisão de ofício a cada 90 dias é um mecanismo de controle exclusivo da medida mais grave, que é a prisão. Para as outras cautelares, a reavaliação depende de provocação da parte. E aí segue os critérios gerais de necessidade, adequação. Entendi. Faz sentido. Agora um que eu achei interessantíssimo. A Constituição diz que mandados de busca domiciliar só podem ser cumpridos durante o dia. Mas, o que é dia? É quando o sol nasce? Essa discussão é antiga, né? Mas a Lei de Abuso de Autoridade, a de 2019, meio que pacificou a questão. Ela criminaliza o cumprimento de mandado antes das 5 da manhã e depois das 9 da noite. Certo. Então, o que o STJ fez? Ele entendeu que essa norma define de forma objetiva o período legal. Então, o conceito de dia, lá do Código de Processo Penal agora, deve ser lido como esse intervalo, das 5 da manhã às 9 da noite. Independentemente de ter sol ou não. Exatamente, independentemente da luz solar. O critério virou cronológico e não mais astronômico. Bem mais seguro para todo mundo, né? Muito mais. Agora, um tema técnico, mas super importante, sobre o Tribunal do Júri, a defesa alega legítima defesa e, subsidiariamente, que se não for legítima defesa, foi excesso culposo. O réu se excedeu, mas por culpa. A questão é, se os jurados afastam a legítima defesa, eles também já afastam automaticamente o excesso? Essa é uma dúvida que sempre aparece, e o STJ decidiu que não. Não afasta. São teses diferentes. Mesmo que a legítima defesa seja rejeitada, os jurados precisam ser questionados especificamente sobre o excesso culposo. Ah, então tem que ter um quesito próprio para isso. Tem que ter. Se a resposta dos jurados for afirmativa para o excesso, o crime é desclassificado, deixa de ser doloso e vira culposo. A ausência desse quesito, que é obrigatório, gera nulidade absoluta do julgamento. Nossa, que detalhe crucial! Vamos para um conflito de competência agora. Um preso, em regime semiaberto, trabalha para uma empresa privada. Se rolar uma disputa trabalhista, quem julga? A Justiça do Trabalho ou o Juízo da Execução Penal? A resposta é o famoso depende. O detalhe que muda tudo é se existe ou não um convênio entre a administração penitenciária e a empresa. Certo. Se existe esse convênio, a competência é do juízo da execução penal, porque nesse caso, o trabalho é considerado parte da pena. E se não tiver o convênio? Aí, a história muda. Se não tem convênio,
e o apenado tem uma relação direta com a empresa, com todos os elementos de um vínculo empregatício, Chefe, horário, salário. isso. Aí é competência da Justiça do Trabalho, sem dúvida. Entendido. Agora, direito ambiental. O crime de fazer funcionar um estabelecimento poluidor sem licença. Ele é instantâneo ou permanente? Isso muda tudo para prescrição. Muda tudo. E o STJ consolidou o entendimento de que, especificamente para o verbo fazer funcionar, o crime é permanente. O que significa que ele continua acontecendo todo dia. Exato. A consumação se prolonga no tempo, e a consequência prática é que o prazo prescricional só começa a contar a partir do dia em que a atividade legal para. É o que diz o artigo 111 do Código Penal para crimes permanentes. Ok. Agora um tema polêmico. Um advogado pode fazer um acordo de colaboração premiada para delatar um cliente ou um ex-cliente? O STJ foi categórico. Não pode, de jeito nenhum. A decisão reforça que o sigilo profissional é um pilar do direito de defesa, garantido na Constituição. Não é um privilégio do advogado, é uma garantia da cidadania. Perfeito. E o tribunal ainda disse que uma lei de 2022, que proibiu isso expressamente, só viu consolidar um princípio que já existia. Isso é importante, porque se o princípio já existia, A proibição se aplica de forma retroativa. Invalida acordos que foram firmados até mesmo antes dessa lei. A relação de confiança advogado-cliente simplesmente não pode ser violada. uau, pesado. E, seguindo nessa linha, uma decisão sobre inabilitação para dirigir. Alguém condenado por tráfico de drogas, por ter transportado o entorpecente num veículo, pode ter a CNH suspensa como efeito da condenação? Pode sim. O artigo 92 do Código Penal prevê essa possibilidade. O STJ entendeu que, se o veículo foi um instrumento usado para o crime, a aplicação da pena de inabilitação para dirigir é totalmente justificável. E não precisa provar que a pessoa fazia isso com frequência. Não precisa. O uso único, naquele crime, já é suficiente para autorizar a medida. Certo. Próximo caso. Um que ilustra muito bem o princípio da legalidade. O homicídio é qualificado se for cometido com arma de fogo de uso restrito. A pergunta é: e se a arma for de uso permitido, mas com a numeração raspada? O Estatuto do Desarmamento equipara as duas situações para o crime de porte. Essa equiparação vale para qualificar o homicídio? Aqui a gente vê a força da legalidade estrita. E a resposta do STJ foi não. Não pode estender. Não pode. A equiparação que existe lá no Estatuto do Desarmamento não pode ser estendida, por analogia, para prejudicar o réu em outro crime. A qualificadora do homicídio é taxativa, é um rol fechado. E lá não fala numeração suprimida. Então a conduta não se encaixa. É a famosa analogia in malam partem, proibida no direito penal. E tem mais um de direito ambiental. Um pescador foi condenado por pescar em local proibido. Depois da condenação, uma nova portaria administrativa tornou a pesca naquele local permitida. Essa nova norma, que não é uma lei penal formal, retroage para beneficiar o réu? Sim, retroage. Esse é um belo exemplo de norma penal em branco. O conteúdo da proibição é preenchido por um ato administrativo, a portaria. Se esse ato muda e torna a conduta lícita, ele funciona como uma novatio legis em melius. Uma lei nova mais benéfica. Isso, a conduta deixa de ser crime. E a norma tem que ser aplicada retroativamente. Perfeito. Mudando de assunto, crimes contra a honra. Como funciona a retratação na difamação e na injúria? O ofendido precisa aceitar? O STJ esclareceu que, na difamação, a retratação é um ato unilateral do ofensor. Não depende de aceitação. Não depende. Se for feita antes da sentença, ela extingue a punibilidade e pronto. Em paralelo, a decisão também aproveitou para reafirmar que, no crime de injúria, a palavra da vítima tem um valor probatório muito grande. Se ela for corroborada por outras provas, mesmo que poucas, é suficiente para a condenação. Bom saber. Agora, execução penal. No crime de associação para o tráfico, o uso de arma de fogo é uma causa de aumento de pena. Essa circunstância também impacta o cálculo para a progressão de regime? Exige uma fração maior de cumprimento? Sim, impacta.
O STJ entendeu que o uso de arma de fogo, mesmo sendo uma majorante e não parte do tipo básico, configura grave ameaça de forma difusa. Ah, entendi. Não é uma ameaça a uma pessoa específica, mas à sociedade como um todo. Exatamente. E por isso deve ser aplicada a fração mais rigorosa da Lei de Execução Penal para a progressão de regime, que há de 25%. É uma interpretação que considera a gravidade concreta da conduta. Faz todo sentido. Próximo caso. Legitimidade da Defensoria Pública. Se um defensor público é multado pessoalmente no exercício da função, a Defensoria Pública, como instituição, pode entrar com uma ação para anular essa multa? O STJ confirmou que sim, a instituição tem total legitimidade para defender as prerrogativas dos seus membros. E a decisão ainda trouxe um detalhe processual interessante. Mesmo que o mandado de segurança sobre o tema tenha sido negado por questões formais, tipo perda de prazo, Isso não impede que outra ação seja ajuizada depois. exato, não impede que outra ação seja proposta para discutir os efeitos patrimoniais do ato, ou seja, a multa em si. Muito bom. E agora um julgado que, para mim, foi um dos mais impactantes. O testemunho indireto, o famoso ouvir dizer, e a pronúncia no júri. A regra geral é que a pronúncia não pode se basear só nesse tipo de testemunho. Mas essa regra é absoluta? O STJ aplicou aqui o que a gente chama de distinguishing. Ele reconheceu a regra, mas afastou no caso concreto. E por quê? O que tinha de diferente? O contexto era de um homicídio praticado por uma organização criminosa que aterrorizava a comunidade. Ninguém queria ser testemunha direta com medo de morrer. Sei. O medo imperava. Totalmente. Nesse contexto excepcional de intimidação, o tribunal admitiu a pronúncia com base nesses testemunhos indiretos de ouvir dizer. Foi uma adaptação da regra à dura realidade. É o direito tentando não se tornar sinônimo de impunidade, né? Exato. Para encerrar essa maratona, vamos falar do reconhecimento de pessoas. O procedimento formal do artigo 226 do CPP, de colocar o suspeito ao lado de outros, é sempre obrigatório. A jurisprudência recente tem sido muito rígida, mas este caso trouxe uma nuance, uma exceção. O reconhecimento foi feito pela vítima de forma espontânea logo depois do crime, num hospital, sem qualquer tipo de sugestão da polícia. Foi no calor do momento, então. Isso. O STJ entendeu que, nessas circunstâncias de flagrante e reconhecimento espontâneo, o procedimento formal é dispensável. A própria lei fala que ele é exigido quando houver necessidade, e nesse caso não houve. Entendi. E só mais 2 pontos rápidos. Competência de varas especializadas. Se cria uma vara só para julgar certos crimes, essa competência é absoluta. Se o processo tramitar na vara errada, todos os atos são nulos. Não, o STJ reafirmou que a competência de varas especializadas é territorial e, portanto, relativa. O que significa que os atos podem ser aproveitados. Podem ser ratificados pelo juiz competente. Não se anula tudo, evitando prejuízo ao andamento do processo. E o último de todos, interdição de atividade profissional como pena. Um instrutor de epismo pode ser condenado à pena de proibição do exercício da profissão? Seguindo a linha da legalidade estrita que já falamos, o STJ entendeu que não. Essa pena restritiva de direitos só se aplica a profissões que exigem habilitação especial ou autorização do poder público. Como médico, advogado. Exato. Como a atividade de instrutor de epismo não se enquadra nesses requisitos, a pena não pode ser aplicada. Ufa! Então, o que tudo isso significa? Passamos por uma variedade incrível de temas. Pois é. E fica claro que as decisões buscam equilíbrio, né? Entre a aplicação literal da lei e as complexidades da realidade, como no caso do temor das testemunhas em áreas de crime organizado. Ou na proteção de direitos fundamentais, como o sigilo profissional do advogado. Fica claro aquele cabo de guerra que a gente falou no início. E para quem estuda, cada uma dessas teses é um potencial tema de prova. Para finalizar, fica uma reflexão. Vimos o STJ flexibilizar a regra sobre testemunhos indiretos para lidar com a realidade do crime organizado. Isso nos faz pensar. Até que ponto as regras processuais que foram criadas para uma criminalidade comum podem ser adaptadas para combater organizações complexas sem ferir garantias fundamentais? Qual é o limite dessa adaptação? Fica a reflexão. Até a próxima!